Oi pessoal, tudo bem? A indicação de atividade que eu dei para vocês na semana passada, ela falava sobre a vegetação da nossa cidade e por isso ela ajudava na leitura de mapas. E isso, claro, tem a ver com a nossa última videoaula e também tem a ver com o que nós vamos falar hoje, porque hoje nós vamos falar do trabalho no Brasil. Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro, go, 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 go. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa pintura aqui da Tarsila do Amaral. Ela representa o início da industrialização no nosso país, lá no ano de 1933. Para quem não lembra das videoaulas anteriores, industrialização foi o processo pelo qual o nosso país passou a partir do momento que ele deixou de ter a sua economia de base agrária, ou seja, de trabalho no campo, e passou para as cidades, com indústrias, com fábricas. E para nós entendermos bem mesmo como funciona o trabalho no nosso país, que tipos de trabalho existem, nós precisamos olhar também o ontem, ou seja, a gente precisa olhar um pouquinho para a história do nosso país. É claro que falar da história do trabalho no nosso país nos remete a uma coisa muito triste da nossa história, porque a grande parte dela foi com trabalho escravo no nosso país por um longo período de tempo. A escravidão de povos africanos e também de povos indígenas começou no nosso país mais ou menos ao mesmo período em que os portugueses chegaram aqui e invadiram as terras dos indígenas, ou seja, lá pelo século XVI, e isso foi seguindo até o finzinho do século XIX. Para quem não lembra, a Lei Áurea foi assinada no nosso país no ano de 1888, e só após ela que realmente foi proibido qualquer tipo de trabalho escravo no nosso país. O problema na Lei Áurea, e mesmo em outras leis que ajudaram a abolição da escravatura, é que nenhuma delas, na verdade, deu condições precisas ou boas para que os escravos, que eram escravos, tivessem depois uma vida digna. Isso fez com que aquelas pessoas recém-libertas da escravidão tivessem acesso a trabalhos pouquíssimo remunerados. E por isso, essas pessoas passaram a ter residência em locais inadequados ou impróprios. Além disso, os seus filhos também não tinham acesso à educação ou condições de estudar adequadamente. E é por isso que o povo negro e também os povos indígenas do nosso país até hoje lutam pela igualdade de direitos, porque este é um problema histórico no nosso país e que precisa ser reparado. Ou seja, a escravidão trouxe inúmeros reflexos para a sociedade de hoje no Brasil. Mas mesmo antes da escravidão ser abolida no nosso país, já existia por aqui um outro tipo de trabalho, o trabalho assalariado. Obviamente era feito ou executado pelas pessoas livres. Pois é, ao mesmo tempo que existiam os trabalhadores escravos que eram propriedade de alguém, existiam também, ainda que em menor número, aqueles trabalhadores considerados livres. E durante o século XIX, lá nos anos de 1800, o nosso país começou a receber uma grande leva de imigrantes, de pessoas que vinham principalmente da Europa. Eles vinham basicamente para fazer parte, é claro, dos trabalhadores livres. E esta chegada de imigrantes foi incentivada inclusive pelos governantes da época, como o próprio Dom Pedro II. Mas o fato é que esses imigrantes deram uma nova cara ao trabalho no nosso país. Então, desde momentos um pouquinho antes da abolição da escravatura até um período depois, o número de trabalhadores assalariados foi crescendo no nosso país. E ao longo do século seguinte, o século XX, foi crescendo também com eles aquilo que eu falei lá no início, ou seja, a industrialização que fez com que crescesse também as cidades do Brasil. Pois é, como eu falei, até o século XIX, o trabalho aqui no Brasil era basicamente executado pela agricultura, ou seja, era um trabalho do campo. E com essa industrialização, o foco saiu do campo e passou a ser principalmente nas cidades grandes. Ou melhor, nas cidades que estavam crescendo. E é aí que nós voltamos à geografia. E só para constar, assalariado é aquela pessoa que recebe um salário fixo ao final de cada mês ou cada período que é acordado entre o contratante e o contratado. Justamente porque existem os trabalhadores formais e os informais. O trabalhador formal é aquele que é oficializado pelo poder público. Nesse tipo de trabalho, impostos são pagos e, principalmente, os direitos trabalhistas são garantidos às pessoas que estão executando esse determinado trabalho. Dentre esses direitos estão, por exemplo, o recebimento de salário ao final do período combinado, também o direito às férias ou mesmo o direito de licença maternidade. E sabe quando esses direitos passaram a ser de fato direitos? E isso foi no ano de 1943,
com o presidente da época, que se chamava Getúlio Vargas. O Getúlio, na época, assinou um decreto que, na verdade, garantia que todos os trabalhadores tivessem acesso a diversos direitos. Este decreto é o que nós chamamos de Consolidação das Leis de Trabalho, ou simplesmente a sigla CLT. Foi justamente essa CLT que resultou na famosa Carteira de Trabalho. E tendo esta Carteira de Trabalho assinada por algum contratante, o trabalhador passava a ser considerado, portanto, um trabalhador formal. E sendo um trabalhador formal, ele tinha sua carga horária de trabalho diária garantida por lei, com certos limites, porque o trabalhador não pode trabalhar tantas horas por dia. Além disso, ele também garante os seus salários ao fim daquele período acordado com o contratante, geralmente no fim de cada mês. É claro que esses trabalhadores formais podem atuar nos mais diversos campos de trabalho. Mas também existem outros tipos de trabalhadores, os autônomos. Médicos, feirantes, pedreiros, taxistas, advogados, todos eles podem ser exemplos de trabalhadores autônomos. Estes trabalhadores autônomos atuam por conta própria. Não necessariamente eles trabalham para uma empresa só ou para uma instituição do governo. Ainda assim, esses trabalhadores podem possuir diversos direitos trabalhistas. Agora, lembra dos trabalhadores informais que eu mencionei? Então, quando não há nenhum tipo de vínculo com uma instituição, não há um salário fixado, não há mesmo garantia dos direitos trabalhistas dessa pessoa, este é considerado um trabalhador informal. E pela atual dificuldade de encontrar um trabalho assalariado, um trabalho formal no nosso país, muitas pessoas têm atuado no campo da chamada informalidade. A diferença entre os autônomos e os informais é que os autônomos eles podem pagar taxas e impostos que garantem a eles diversos direitos trabalhistas, enquanto que os informais não necessariamente pagam isso, porque se eles pagarem, eles passam a ser autônomos. Então, se eles não pagam, eles são considerados os informais. Para vocês terem uma ideia, a maior parte dos trabalhadores do campo no nosso país atuam como trabalhadores informais. Aqui nas cidades, motoristas de carros por aplicativos, entregadores, vendedores de comércios pequenos de rua, eles são considerados também trabalhadores informais. Vou dar um exemplo prático para vocês. O fulano trabalha para o tal aplicativo lá, ele entrega para eles. Pois é, esse trabalhador paga um valor para essa empresa que administra o aplicativo para que esse trabalhador possa utilizá-lo e assim fazer as entregas. Mas em momento nenhum esse trabalhador está tendo a garantia de qualquer tipo de direito ou mesmo de salário fixo a partir dessa empresa. Então, ele trabalha por conta própria, não tem a sua carteira assinada por essa empresa e também não tem os seus direitos garantidos. Agora, se ele trabalhasse como entregador para uma loja específica, para um restaurante específico ou coisa do tipo, ele provavelmente teria sua carteira assinada por esta organização. E assim ele teria os seus direitos garantidos. Para a gente saber como é que está a situação realmente dos empregos informais no nosso país, vamos dar uma olhada nessa reportagem. Abrir o porta-malas para os clientes é o que enche a barriga do Deocleciano. Desempregado, ele foi para as ruas do Rio vender quentinhas. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, numa indústria, e aí essa indústria foi comprada por uma outra empresa e aí a gente acabou sendo demitido. E a informalidade, o trabalho sem carteira assinada ou por conta própria, não para de aumentar. É o que aponta o estudo do IPEA. Os dados indicam que os empregos formais com carteira assinada até cresceram no segundo trimestre deste ano. O problema é que, ao mesmo tempo, o número de brasileiros no trabalho informal aumentou num ritmo maior. Daí, a desigualdade de renda se aprofunda. É que, apesar de contribuir para a queda do desemprego, o trabalho sem carteira assinada oferece salários menores. Com isso, enquanto as famílias que ganham menos perderam 1,4% em seus rendimentos médios, o segmento mais rico da população teve alta de 1,5% no segundo trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2019, a gente teve uma alta de preços em itens que pesam muito na cesta de consumo dos mais pobres, e isso ajuda a explicar por que essas famílias tiveram uma queda de salário, enquanto as famílias mais ricas um aumento de salário. Outro dado que chama a atenção do IPEA é que a maioria das vagas formais paga, no máximo, até 2 salários mínimos. A Aparecida sabe como é isso. Após passar 4 anos vivendo de bicos, foi contratada como garçonete para ganhar um mínimo e comemora.
Trabalhar sem carteira assinada, a gente não tem nada de seguro. Custou, mas apareceu. O que todos esses números apresentados aí na reportagem mostram é que, na verdade, no nosso país, aqui no Brasil, o número de trabalhadores informais vem crescendo muito mais do que o de trabalhadores formais. E os problemas disso nós já vimos aqui, né? Bem, mas existem também os trabalhadores domésticos, ou melhor, de trabalhadoras domésticas, porque a maior parte dessas pessoas são mulheres. Desde 2013, as trabalhadoras domésticas garantiram também alguns direitos e, a partir deste ano, elas podiam ser trabalhadoras informais ou formais. Se for diarista, por exemplo, que atua na casa de várias pessoas, sem um contrato firmado com uma delas, ela pode ser considerada assim uma trabalhadora informal. Mas se ela atua, por exemplo, em uma família só e essa família paga todos os impostos, garante todos os direitos que ela pode ter, aí sim ela é considerada uma trabalhadora formal. Bem, e o principal de hoje é que vocês tenham conseguido compreender essa diferença entre trabalhadores formais e informais. Esse era o princípio da aula de hoje e na semana que vem nós daremos continuidade a este tema. Por hora, eu vou pedir para que vocês acessem o link que está aqui na descrição desse vídeo ou então lá na postagem que eu fiz no Teams sobre essa mesma videoaula. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, vocês podem deixar inclusive nessa plataforma. Então por hoje é só, pessoal. Um bom restante de semana para vocês e até a próxima. Impostos são direitos de trabalhador desses. Muitas vezes tem optado por ir pelo